ter ninguém que eu pudesse contar. E a única pessoa que eu podia socorrer era Deus. Mas eu tava fazendo aquilo que pra ele não era legal. Mas eu não tinha conhecimento. Por mais que alguém já veio um dia falar, eu não conseguia ter esse conhecimento, esse entendimento. Por mais que eu ia 2 anos na igreja evangélica também, eu não conseguia entender o motivo de Jesus ter morrido na cruz. E foi onde Deus começou a trabalhar no pequeno, né? Aquele incômodo dentro do coração de eu estar no caminho errado. E daí vieram pra mim e falaram que meu lugar também não era lá, né? E na outra religião que eu frequentava. E eu comecei a questionar, e Deus começou a me mostrar, né? Nossa, mas a bebida é uma coisa que faz mal e é oferecida, né? A entidades. Aí eu falei assim, nossa, tem coisa que realmente não faz sentido, né? E esse vazio, né? Porque se Deus tá lá, por que esse vazio, né? E daí eu comecei a pedir resposta pro Senhor. E essa Bíblia que eu ganhei da minha cunhada. E nunca consegui ler. E daí eu tava totalmente perdida, com dúvidas na minha cabeça. E eu comecei a chorar muito no chão do meu quarto. E pedi pra Deus, revela pra mim, Deus, se o que eu tô fazendo realmente tá certo ou tá errado. E eu falei assim, Deus, fala comigo através da Bíblia. Eu fechei a Bíblia assim, né? Peguei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo através da tua palavra. Se eu tô fazendo, tá errado mesmo. E quando eu abri a Bíblia, abriu na parte que falava sobre idolatria. E eu falei assim, não, Deus, tá errado. Eu quis questionar a Deus que ele tava errado. E a minha dúvida era sobre a idolatria, porque eu tinha um altar dentro de casa. E eu falei assim, não, Deus, tá errado, fechei. Fala de novo comigo. Eu abri em outro lugar e de novo a palavra falou sobre idolatria. E uma das palavras eu lembro até hoje, que abriu, e eu abri em 2 lugares diferentes. Eu achei que apenas um lugar ia estar falando sobre ídolos na Bíblia, né? Foi assim, ó, não tenha outro deuses além de mim. Não faça para ti espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou no mar. Não se curve diante dele, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. E daí aqui ele fala outra questão que eu entendi depois, né? Que traga as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações do que me amam e obedecem aos seus mandamentos. Isso é um assunto para depois. Mas eu abri nessa parte que falava sobre o ídolo. E a minha dúvida era realmente se eu desfazia das minhas imagens ou não. E como eu disse, toda vez no culto, a pastora me falava, você tem coisas que você precisa se desfazer. E eu fui me desfazendo de uma coisa ali, de outra coisa ali, e não entendia que eram as imagens, né? E a partir de um culto que eu fui, e dessa palavra que eu abri, quando eu abri essa palavra dos ídolos, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas imagens e guardei, no lugar que eu não visualizasse mais elas. E falasse assim, a hora que o meu coração estiver pronto, eu vou desfazer dela. Porque eu ainda tinha dúvida dentro de mim. Apesar de Deus ter falado comigo na palavra, a dúvida ainda permanecia dentro de mim, né? Pelo apego material, pelo apego dos valores que foram pagos. Mas, aí um dia eu fui no culto, e a palavra entrou dentro de mim como uma libertação.